vamos falar sobre treinos longos. De repente, nessas 3 semanas, você vai ver que os treinos nem são tão longos assim, mas eu sei que isso vai acontecer com você e eu quero deixar esse ensinamento para que você não cometa alguns erros fundamentais que podem comprometer todo o treino e depois a sequência das semanas por ficar com o corpo muito desgastado. Qual é o grande mistério de um treino longo? Normalmente, a gente sai treinar corrida e não leva água, não leva nada, a gente só sai correr. Esse é o primeiro grande erro. A cada hora de treino, a gente deve consumir pelo menos 1 litro de água. E aí, se a gente conseguir fazer isso, por isso existem essas mochilas de hidratação, com aquele caninho, e eu, para correr 5 km, eu já me habituei a levar elas, porque isso começou a fazer diferença nos meus treinos. O meu corpo não desidrata. E outra coisa que a gente precisa levar em conta é que, junto com essa água que sai do meu corpo, sai também sais minerais. Esses sais minerais precisam ser repostos, principalmente em treinos longos. Nos treinos mais curtos ali durante a semana, que vão levar mais ou menos 1 hora, tudo bem. A gente vai chegar em casa, já vai conseguir se alimentar e já tem o sal ali do tempero naturalmente. Ok, mas num treino longo, a gente, além de normalmente beber pouca água, não faz a reposição desses sais e também não se alimenta. Depois de algum tempo treinando, e eu percebia que esses treinos longos, eles eram praticamente um sacrifício, era algo que na segunda-feira, quando eu ia fazer no final de semana, na segunda-feira eu já começava a me preocupar com ele, que ele ainda faltava 7 dias para acontecer. Eu não quero que isso aconteça com você. Então passe a levar, existe sachê de gelzinho, existe a maltodextrina que você pode diluir em água, que é um pozinho, e tem opções mais baratas, como por exemplo, aquela paçoquinha pequena, ou então um pedacinho de rapadura, a bolacha de água e sal, aquele pão bisnaguinha pequenininho, você pode usar com patê de azeitona. Você tem essas estratégias. Existe também o doce de banana, pequeno, que você usa entre 30 e 45 minutos de treino, mesmo sem ter fome, porque o seu corpo precisa de energia para poder ser estimulado a não fadigar. Ele vai fadigar mais tarde. Então aquela sensação onde você vai ficar prostrado sem energia não vai existir. O seu músculo, lá nas células nervosas, no sistema nervoso, eles usam elétrons para transmitir as informações do cérebro para todo o restante do corpo. E o que a gente pode consumir de elétrons são os eletrólitos, que é o Gatorade, esse sal que já vai estar lá no patê de azeitona, ou na bolacha, ou então as cápsulas de sal, onde você vai ter a quantidade de sal que você vai estar perdendo. Mas a cápsula de sal, em especial, eu recomendo que você use ela apenas em treinos acima de 1h30, 2, para quem já está pensando em maratona, tá? Ou meia maratona, onde vai levar algumas horas correndo. Para treinos mais curtos, de até 1h30, tudo bem, você não precisa ficar usando a cápsula, mas procure usar esses outros alimentos. Usar a água a cada hora de treino, o litro, e aí você vai perceber que esse sacrifício, que essa sensação de que, nossa, eu tenho um treino longo para fazer, vai ser amenizado. Porque não vai ser tão sofrido assim. E é esse tipo de conforto que eu quero que você tenha no seu treino. Um treino longo não é um treino sacrificante. Ele é um treino longo, normalmente leve, para ensinar o seu corpo a usar a gordura como fonte de energia. Mas a gente precisa evitar a fadiga ou atrasar ela colocando pequenas doses de carboidrato entre 30 e 45 minutos de treino. Daniel, qual o tempo exato? Aí vai depender conforme o seu corpo vai se habituar. Se você não tem esse hábito de fazer essa alimentação, faça a cada 45 minutos, porque você não vai ter fome. Com o passar do tempo, eu percebi que eu sentia fome um pouco antes.
então eu precisei ajustar o meu tempo. Eu já cheguei a fazer treinos onde eu precisava ingerir esses carboidratos a cada meia hora. Mas vai depender da fase de treino que você está e conforme você vai sentir fome no seu treino. Cuidado, às vezes você sente fome e pode ser sede. Então, experimenta primeiro tomar um golinho de água. Se essa fome passar, você pode aí esticar esses 30 minutos, deixando mais próximo do 40, do 45. Mas eu não aconselho você a passar dos 45. Ah, esqueci. Tudo bem, já pega imediatamente e faça essa ingestão de carboidrato. Mas procurar ficar dentro desses tempos. Tá bom? Espero que você aproveite muito essa dica e que seus treinos longos realmente possam ser muito mais confortáveis.